a ideia da nossa proposta agora é o seguinte: a gente estabeleceu o diagnóstico, a gente começou a tratar o paciente. E o que nós vamos entender, então, por condutas de diagnóstico, é aquilo que a gente vai fazer daqui para frente. Depois que a gente estabeleceu esse diagnóstico, a gente passou aquelas 3 fases lá, a gente resolveu ficar com o paciente, né? Não vai encaminhar, vai realmente ir adiante no tratamento do caso. E aí, nessas circunstâncias, existe sempre a possibilidade de erro. Isso é inerente ao ser humano, é inerente a todos nós. E isso também é uma das coisas que nos trava, que às vezes nos impedem de fazer determinados tratamentos. E você olha o caso e diz, eu tenho medo de errar, eu não vou saber, talvez eu possa piorar o caso, e isso é uma trava muito importante para você fazer esse tipo de atendimento no seu consultório. Como a gente vai fazer para evitar essa circunstância de errar, ou melhor, como é que a gente vai fazer para minimizar o erro, caso ele aconteça? Para tornar esse erro o menos danoso possível. Então, a gente precisa ter uma maneira de conduzir o caso. E então, quem é meu aluno presencial já viu falar isso várias vezes, quando me assistiu presencialmente, né? É uma brincadeira que um professor meu fazia. Aliás, eu vou contar a história toda da conduta de diagnóstico. Deixa eu só fazer esse parênteses primeiro aqui. Ele dizia assim, errar o diagnóstico acontece com todo mundo, porque todo mundo que faz diagnóstico erra um dia. Isso é da natureza humana. Tem gente que erra todos os dias, né? Fazer o quê? Mas o importante é a gente saber disso. O que a gente não pode errar é a conduta. Errar o diagnóstico faz parte do jogo. Errar a conduta é que é pecado sem perdão. E o que é a conduta? Na verdade, é a maneira que você vai conduzir esse caso. Depois que você estabeleceu o diagnóstico, esse é o primeiro passo, você vai estabelecer uma forma de tratamento, esse é o segundo passo, e a sua zona de segurança, quer dizer, o paraquedas, aquele que abre de qualquer jeito, você puxando a cordinha ou não puxando a cordinha, é o acompanhamento que você vai fazer disso. Esse período de preservação. Quando você não faz esse acompanhamento, essa preservação do seu diagnóstico, é aí que a armadilha se arma. E é aí que a gente erra os casos. Ou melhor, a gente talvez já tenha errado ou no diagnóstico, ou no tratamento que escolheu, mas a gente não sabe que errou, a gente não percebe o erro, e aí você não pode corrigir. Esse é o grande problema. Então, vê bem, se você tem medo de errar o processo, né, de errar o diagnóstico do caso, se você tem medo de tornar um caso mais grave, perder tempo, agravar a situação do paciente, e é isso que te trava para resolver as lesões dos seus pacientes que estão fora da tua especialidade, é justamente esse mecanismo que vai evitar que essas circunstâncias aconteçam. De você não perceber o erro, do caso piorar, do caso ficar grande e tal. Porque o tempo, nesse esquema da preservação, ele é um fator muito importante. E aí, assim, você não espera que eu vá te dar uma receita de bolo, né? Um protocolo rígido estabelecido. Não dá para a gente fazer isso. Se a gente faz uma receita de bolo desses processos de diagnóstico, tempo de acompanhamento, cara, se você tem um paciente um pouquinho diferente, que sai um pouquinho da curva, você erra. Então, o que é importante? Não é você saber a música de cor. O importante é você saber a escala musical, saber as notas da música. E aí você compõe a música para aquele caso. E você vai tocar ela com segurança. Quando você entende esse processo, quando você entende essa escala, essa conduta. Então, repetindo, né? Vai estabelecer o diagnóstico, escolher a forma de tratamento e vai jogar o paciente na preservação obrigatoriamente, e essa preservação ela está relacionada ao tempo, e esse tempo você vai determinar de acordo com o diagnóstico que você estabeleceu, de acordo com o caso, com o diagnóstico presuntivo. Tem coisas que você vai instituir o tratamento e você vai ver o paciente daqui a um mês. A gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor. Tem coisas que você vai fazer esse mesmo processo, mas você precisa ver o paciente daqui 4, 5 dias, talvez.
Mas esse retorno, ele tem que acontecer. Quando esse retorno não acontece, é que as coisas vão mal, e eles pode acontecer, olha só que engraçado, né? O caso complicado, assim, o caso onde a gente corre mais risco, assim, quando aparece um caso novo, não é o primeiro caso daquela situação que aparece no consultório. Normalmente, o primeiro caso, a gente conduz muito bem, porque a gente está inseguro. E a gente estando inseguro, a gente é muito cuidadoso. Né? Você estuda, abre um livro, fala com algum colega que tem um pouco mais de experiência, troca uma ideia, manda uma imagem e tal. E aí você vai conduzindo direitinho, porque você está preocupado, é uma patologia que está fora da sua rotina e tal, e você vai levando a coisa no trilho bem direitinho. Aí, do segundo caso, você está autoconfiante, né? Mas, eu já sei, eu já resolvi, eu já tratei, né? É que nem quando a gente começa a dirigir, né? É difícil quando a gente está aprendendo a dirigir no início, a gente tem um acidente, porque a gente é extremamente cuidadoso. Tudo é novidade, você faz tudo devagar. Você observa cada um dos passos a passos que tem que ser feito. Aí depois que você já dirige há um tempo, você acha que você é o cara. E aí que o acidente acontece. Então, no processo diagnóstico, isso tem muito, sim, né? A gente fica autoconfiante, às vezes, com o tempo. Esquece que as lesões podem mudar. Esquece que as pessoas são diferentes. E essa autoconfiança é extremamente perigosa. Porque aí, sim, vem o erro e você esquece de fazer o processo. Ou você corta ele, né? Você faz o diagnóstico, faz o tratamento e não marca para voltar, porque você está se achando muito correto, né? Muito certo naquele diagnóstico. E aí você tirou a sua trava, né? O seu mecanismo de controle para saber como as coisas estavam acontecendo e se as suas decisões estavam corretas. Mas eu disse que eu ia contar a história de como é que isso começou, né? Então eu estava na faculdade naquela função de semana acadêmica, queria apresentar trabalho, fazia estágio, né, era bolsista na patologia, eu precisava queria fazer currículo, né? E aí cheguei para os professores lá e disse assim, olha, semana acadêmica e tal, né, tema livre, o que tem para apresentar? Aí o professor disse assim, o professor Manuel Santana, disse assim, Alemãozinho, tu vai apresentar condutas de diagnóstico. Ele que deu esse nome, não fui eu. Ele disse, como assim? Então, eu vou separar 4 casos aqui diferentes e tu vai discutir o processo de diagnóstico desses 4 casos aqui. Disse, tá, beleza. Aí me deu as imagens lá, o resuminho dos casos, e tinha uns negócios bruxos, assim, uma lesão que eu nunca mais vi na vida, só aquele caso que meu paciente meu, né, às vezes aparece publicações que é o sarcoma de Ewing, e mais outros casos eram mais simples e tal, aí montei tudo bem direitinho, fiz toda a descrição dos casos, bem detalhados, patogenia do processo e tal. E lá era obrigatório você apresentar o trabalho para eles antes de apresentar o tema livre. Você montava tudo e eles tinham que assistir o que você ia dizer, né? Até porque o nome deles ia junto e eles eram muito cuidadosos com isso. Aí eu fui fazer, chamava coletiva pronto, né? Fui fazer a coletiva pronta, apresentar o caso para eles e ele disse assim, cara, tá tudo errado. Eu disse, mas como que está tudo errado? Eu peguei tudo da literatura, eu não peguei nada da minha cabeça. Daí eu disse, não, está tudo errado. Não é assim que tu tem que apresentar. Eu não quero saber os detalhes da lesão. Eu não quero saber que a célula tal, ela está de tal jeito. Não, eu quero saber como é que a pessoa vai conduzir. Como é que o profissional, quando pega um caso desses, vai fazer a evolução do caso, o acompanhamento do paciente, para que ele tenha segurança que deu certo o tratamento e para que ele não fique perdendo tempo. E aí foi o estado. Gente, a gente não fala disso, né? E se você pegar um livro de estômago, de patologia, de diagnóstico, lá não tem esse passo a passo de acompanhamento do paciente. Não, você tem a descrição das lesões. E, aliás, se você olhar com cuidado essa literatura, parece que ela foi escrita, inclusive, para quem já sabe o que é o diagnóstico, quem já sabe qual é a lesão, porque você tem que saber certinho para ir na página certa. E aí você vai fazendo os seus diagnósticos ali por erro e acerto, né? Você acha que é tal coisa, vai lá na página, não fecha. Aí você procura outra, vai lá na página, não fecha. E assim você vai fazendo até que talvez você consiga fechar o diagnóstico, o que é trabalhoso e nem sempre é objetivo. Por isso é importante você ter essa metodologia de sequência de atendimento do caso, para que você, então, não faça esses erros. Então, o que mais que dá errado nesse processo, né? Além da falta de humildade, é aquele argumento da mãe da gente, né?
Às vezes o paciente está com dúvida do processo, não sabe se as coisas estão indo bem, faz pergunta, faz uma queixa que a gente acha que está errado, e a gente faz que nem a mãe da gente costuma fazer, né? E diz assim, não, isso não é assim, isso é tal coisa. E aí a gente pergunta por que para a mãe, e a mãe responde, é porque eu estou dizendo. Né? Esse é o argumento que corta, assim, né? O argumento da autoridade, a gente chama isso. Não, é assim porque eu estou dizendo. E também isso é uma circunstância, a gente acha que a lesão tem que responder daquele jeito, porque a gente está querendo que ela responda daquele jeito, é algo que faz a gente errar, que faz a gente perder tempo no processo. Então, vamos começar a relacionar essas situações com a nossa vida. Vamos começar a botar isso, então, lá no mocho e começar a relacionar isso com o consultório. E por que essa imagem é importante, né? Porque essa imagem, tinha um quadro de humor que os caras faziam visitas para as pessoas e as pessoas tinham que calçar as sandálias da humildade, né? Então, qual é a mensagem das sandálias da humildade? Gente, tem alguém que faz dente incluso? Se tem alguém que faz dente incluso aqui, faz siso incluso, mesmo que de vez em quando, entende muito bem o que é esse negócio das sandálias da humildade. Porque o siso incluso, ele faz isso contigo. Você acha que está treinado, extração de uma maneira geral, né? Mas o siso incluso mais ainda. Você acha que está grandão, está resolvendo todos os casos muito rápido, aí aparece um que a radiografia está legal, tá tudo parece bem, cara, e o dente não sai. E aquilo vira um inferno. E você começa a sapatear em roda da cadeira, ou sapatear no mocho ali, e vai trocando instrumental e aumenta a osteotomia, e aquilo vira uma encrenca. Então, o siso te ensina, de tempos em tempos, a ter humildade, a tirar um pouco da tua autoconfiança. E cada caso você repensar ele com carinho, né? Analisar bem, estar bem preparado, preparar bem o arsenal para fazer o procedimento, porque o siso vira e mexe, ele te surpreende. Quando a gente vai trabalhar, então, assim, com o diagnóstico de lesão, é muito importante a gente lembrar disso. Tem, certamente, em todas as especialidades, aquela circunstância que você calça as sandálias da humildade, né? Quando termina o procedimento, fica pensando, poxa, tem que dar mais uma estudada, tem que preparar melhor o próximo caso. E quando a gente vai fazer, então, essa conduta de diagnóstico, esse processo com os pacientes, essa história é muito importante, né? Então, a gente não pode negligenciar essa história da surpresa no diagnóstico também. O excesso de autoconfiança é um dos grandes problemas na conduta de diagnóstico. E a outra questão, então, além desse excesso de autoconfiança, né, dessa falta de humildade, é aquele medo, é o contrário, de você piorar o caso, que é a questão do tempo. Que logo a gente vai conversar mais sobre isso. Então, olha só. Qual é a história que essa paciente contou? A história que esse paciente contou era uma menina, estava trocando, na época de trocar premolar ainda, e ela contou uma história fantástica. E ela disse assim, doutor, eu comi um picolé de morango, e depois que eu comi o picolé de morango, ficou uma mancha no meu dente. Aí, inédito, né? Inédito, acontecendo uma coisa absolutamente inusitada. Vamos, então, né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Né? Bom, aí a gente examina o dente, e o dente realmente tem uma mancha da cor do picolé de morango. Mas o que aconteceu, né? O picolé de morango serviu apenas para chamar a atenção para aquela mancha rósea que estava acontecendo no dente dela. E quando a gente olha a face lingual, aquela mancha rósea, ela está presente também. Então, parece ser algo que realmente está dentro do dente. A gente vê que tem pigmentação exógena, mas essa pigmentação exógena saiu o polimento e aquela mancha permaneceu lá. Bom, conduta de diagnóstico, né? Dentro daqueles parâmetros que a gente citou lá, o que você vai fazer para encarar o caso ou não? Você vai... isso é assim mesmo, né? Talvez seja alguma mancha, não valoriza a questão, ou então você vai construir o processo diagnóstico. Se você é endodontista, esse caso é um caso fácil para você, provavelmente você vai estar naquela terceira categoria que a gente citou, que é a categoria que você olha e sabe o que é. Então, vê bem, essa questão do processo aqui, você tem alternativas de acordo com a sua cancha. Obviamente, isso varia com aquela área que você faz mais.
mas não impede que você, não sendo endodontista, não vá construir esse processo. O que é o difícil ou complicado, o que não deve ser feito, é você ignorar a queixa do paciente. Bom, quando você, exame físico, não determina o que é, o próximo passo nessa conduta é você, talvez, se tiver indicado, elencar exames complementares. Que exames a gente vai fazer aqui? Óbvio, né? Começa pelo fácil. Vai fazer uma radiografia periapical. O que estava acontecendo aqui? Você tinha um processo de reabsorção interna. A polpa estava fazendo a reabsorção da dentina. E ela fez uma reabsorção já tão intensa que chegou perto da superfície. E aquele róseo que se enxerga ali é a translucidez do esmalte, porque a polpa já está chegando lá. Então, o que isso tinha a ver com o picolé de morango? Nada, na prática. Era apenas relacionado ao fato da paciente ter percebido a lesão. Então, assim, a queixa principal fechava, mas, vê bem, a gente está construindo um processo de diagnóstico aqui simples, dentro de um caso clínico, absolutamente odontológico, um caso corriqueiro. O que normalmente assusta a gente? Assusta mais as lesões de mucosa, porque elas talvez sejam um pouco mais fora do cotidiano da clínica de cada um. Mas o raciocínio, o processo é absolutamente o mesmo. No momento que você viu a alteração rosa, a paciente contou uma história, não é fantástica, né? Mas é uma história improvável, isso não tem a ver com o picolé. Ou você não valoriza e encerra o caso e diz, isso deve ser assim mesmo, e ela vai acabar perdendo o dente, ou você vai avançar na investigação, vai descobrir ali, ou se você já tem experiência, faz endodontia, você bota o olho e sabe o que é. Em todas essas circunstâncias, você tem plena condição de não se assustar e de conduzir o caso. Vamos fazer esse gancho depois para as próximas lesões, quando a gente chegar na mucosa. Então, qual vai ser o passo próximo aqui? A endodontia. Infelizmente, essa polpa precisa ser sacrificada, porque se ela não for sacrificada, a reabsorção não vai parar e o dente vai acabar fraturando, porque ele vai ficar todo ele fragilizado internamente. Então, eu tenho certeza, assim, que um caso como esse, a gente não tem dúvida de assumir, de resolver, de tocar o caso para frente. E por que em outras circunstâncias a gente tem? A gente tem dúvida, né, de tocar o caso para frente. O que a gente tem é que confiar no processo, confiar na metodologia. A metodologia de condução do caso que a gente vai usar é a mesma metodologia que você vai usar para resolver o pink spot, isso tem um nome chique, né? Reabsorção dentinária interna, pink spot, para você resolver o pink spot, do que para você resolver alterações em outras áreas, né? Mesma forma de condução do caso. Mas eu não sei o que é aquilo na mucosa. Bom, mas eu também não sabia o que era o pink spot, né? Você vai atrás e acaba descobrindo. Aí nós temos um caso como esse aqui, para que vocês possam ver aquela coisa linda que o paciente tem ali na língua. É um piercing fantástico, assim, lindo, né? Maravilhoso. Duas bolotas verdes, uma bolota verde em cima, outra bolota verde no ventre da língua lá embaixo. E aí, o que aconteceu com esse artista aí? Bom, ele fez uma lesão no assoalho da boca, e aí você vai palpar, certamente um mucocélio, porque é como uma bolha. Dá para chamar de rânula ali? Não, pessoal, ainda não é uma rânula, porque está pequeno. A rânula é maior, estufa mais. Quando o paciente mexe a língua, a rânula mexe junto, né? Mas é um mucocélio grande que talvez ele vai evoluir para uma rânula. E também é o seguinte, rânula é mucocélio. Não vale a pena a gente ficar nessa discussão semântica, né? Os patologistas às vezes viajam, né? Cisto de retenção salivar, fenômeno de retenção salivar. Cara, é mucocélio, esse é o termo que define tudo. Isso precisa ser resolvido. Bom, tem mais de uma forma de você resolver, né? Você pode fazer uma remoção cirúrgica radical ali, abrir tudo, tirar a cápsula, tirar a glândula que está ali embaixo. Você pode marsupializar, fazer uma cavidade acessória ali, suturar as bordas para cicatrizar. Você pode fazer a micromarsupialização. E a causa? Bom, a causa é o piercing. E aí você negocia com o paciente o piercing e o cara não quer tirar o piercing de jeito nenhum. E não tirou. Bom, se ele não tira o agente etiológico, dentro dessa nossa história, da conduta de diagnóstico, e como a gente vai fazer a condução desse caso, se o agente etiológico ali não é removido, aquele piercing lindo que ele tem,
eu não me canso de dizer que esse piercing é lindo, né? Eu dizia até para eles, cara, olha, esse teu negócio aí, tem certeza que tu quer ficar com isso, né? Assim, o cara, assim, ó, 19, 20 anos, né? Ele tá no auge da malandragem, assim, ele sabe tudo, né? Até que tem que botar um piercing na língua, o malandro sabe, né? Aí ele disse, não, isso aqui não sai de jeito nenhum. Esse, vai voltar essa lesão, pode recidivar, vai traumatizar de novo. Ele disse, não, se voltar, a gente trata de novo. Ele não tinha medo nenhum de passar por mais procedimentos para resolver o mucocele. Ele tinha medo de ficar sem essa coisa linda ali, sem o piercing. Bom, aí, então, você precisa ter essa conversa justamente no processo de diagnóstico, porque isso faz parte dessa conduta de diagnóstico, e dizer para o paciente que, ao longo do tempo, a lesão pode voltar, porque pode traumatizar de novo, e o agente etiológico permanece lá. E aí a gente volta para o nosso ciclo lá, né? A gente fez um diagnóstico provisório, presuntivo, a gente vai fazer a forma de tratamento, às vezes a gente já considera esse diagnóstico definitivo, não esquece das sandálias da humildade que nós mostramos, né? Revisa sempre o processo, e aí tem a fase de acompanhamento de preservação. Você fazendo a fase de acompanhamento de preservação, pode ter o tempo para curar a lesão, independente da técnica que você usou, nesse momento isso é o menos importante. Deu tempo de curar a lesão independente da técnica que você usou, você precisa ver daqui mais um tempo para ver se as coisas realmente fecharam. Até porque tem técnicas, por exemplo, a micromarsupialização, para tratar isso aí, que você não vai fazer incisão ou remoção de tecido. Se você não vai fazer remoção de tecido, você não vai ter exame histopatológico, você não vai ter um laudo para confirmar isso. Você está baseando o seu tratamento no diagnóstico clínico. E aí, deu certo, maravilha. Mas precisa ter certeza que daqui a algum tempo as coisas continuam bem. Então, por isso é importante, no processo diagnóstico, esse acompanhamento. E uma coisa importante também, pessoal, assim, ó, é assim que a gente aprende. Quando você faz alguma forma de tratamento e você vê o resultado depois, e você acompanha esse resultado por mais tempo, isso dá um aprendizado sensacional. Assim que você vai não só ganhando segurança, mas também você vai fazendo as suas opções terapêuticas. Algo que os alunos sempre perguntam é assim, professor, eu tenho muita dificuldade de escolher medicação, escolher prescrição, assim, porque normalmente a literatura ela é inespecífica. Ela fala no antibiótico em nomes genéricos, aí você não tem a posologia, não tem a forma de usar, e isso, nessa fase que você vai fazendo a preservação do paciente, então essa última fase da conduta de diagnóstico, e que vai ter, então, diferentes tempos, você vai aprendendo, porque você vai poder ver os resultados que você está tendo. A gente fala muito também, bate muito na questão da evidência científica para conduzir os casos, isso é fundamental, isso é obrigatório, mas existe todo um saber construído no mocho, na prática clínica, que é muito importante. E esse aprendizado você constrói para si, justamente com essa última parte da conduta de diagnóstico, que é a revisão dos casos, que é esse acompanhamento, para ver se as coisas que você implantou funcionaram e que resultado deu na condução e na evolução, né? Isso é fundamental para a gente ir crescendo. Bom, aí você tem outra circunstância, tá? E agora aqui, então, a gente talvez comece a entrar naquele nível que a gente discutia, num daqueles 3 patamares, que é aquele assim, olha e me assusto, né? O que eu vou fazer com esse cara? Bom, uma úlcera no lábio, paciente relativamente jovem, menos de 30 anos. Tem história de exposição solar e tal. Aí você começa a compor as coisas, né? Na anamnese ali, na conversa com o paciente, assim, esse cara está fora da curva para câncer de boca. Teoricamente, baseado então na evidência científica que a gente dizia, não deu tempo ainda dele ter as alterações necessárias para fazer o câncer de lábio. Quem faz isso aí é pessoas de 60, 70 anos que estão a vida inteira se expondo ao sol. E ele já tentou tratar, já usou remédios caseiros e tal, isso aí vem evoluindo há 3 meses. Mas, segundo ele, também não aumentou. Bom, condutas de diagnóstico. Então, esse é um caso que se aplica bem ao nosso tema de hoje. O que nós vamos fazer? Você pode fazer a opção radical, já, e não, vamos operar isso aqui, vamos fazer uma biópsia, vamos tirar e tal. É flácido, né? Você aperta ali, isso é amolecido, não tem áreas endurecidas. Vocês têm um pouquinho de defesa, né? Dói um pouquinho. Então, nada leva a crer que seja uma lesão maligna.
mas o negócio não cicatriza. Bom, aí você vai usar o seu protocolo para tratar a úlcera crônica. Uma pomada cicatrizante, úlceras crônicas devem ser tratadas, a gente usa, tem mais de uma alternativa de pomada cicatrizante, pomada que tem um anti-inflamatório, tem antibiótico associado, tem antifúngico associado, pomada que tem tudo isso associado, né? Que aí quando você tira a infecção secundária nessas lesões crônicas, você favorece o processo de cicatrização, você está ajudando o organismo. E essa normalmente é a conduta que eu faço. Então, diagnóstico, a princípio é uma úlcera crônica, esse diagnóstico é provisório, a gente não vai ter certeza, né? Passa para o segundo momento, terapêutica, prescreve a pomada. E aí vem a jogada do tempo. Quanto tempo? Vai voltar daqui a um mês uma lesão como essa, mas e aí quanto tempo você vai testar a pomada, o laser de baixa ou as duas coisas? Você pode usar as duas coisas. Mas o lance aí que tá, gente, assim, ó, é não insistir na pegada se o troço não está dando resultado. E quanto é o resultado? Não vai ser um mês nesse caso. Por que não vai ser um mês? Porque a gente sabe que a mucosa, o epitélio, ele fecha em uma semana. Esse é o tempo que a gente tira os pontos. Ah, mas isso aí já tem 3 meses. A gente vai querer que isso cicatrize em 7 dias? Não. A gente não tem a expectativa que isso cicatrize em 7 dias, mas tem que mudar o aspecto clínico. Para melhor. E para mudar para pior. Se mudar para pior, bom, aí é imediata a realização da biópsia, né? Se você vê o paciente, faz uma forma de tratamento e na semana seguinte a lesão está pior, depois que você instituiu uma forma de tratamento, teve menos resposta ainda, joga lá no nosso reloginho, né? Diagnóstico, tratamento e a preservação. Então, eu posso avaliar ele em 14 dias? Pode. Se você está fazendo a laser terapia associada, você vai ver ele com mais frequência, vai fazer 2, 3 vezes por semana a laser terapia. E aí você vai poder ter medida, né, certeza do que está acontecendo. Bom, o que aconteceu? Tratamos ele só com a pomada cicatrizante 2 semanas e não melhorou. Bom, aí qual foi a decisão? Você podia insistir mais? Talvez, mas aí você começa a insistir e não tem resultado. E aí que vem aquela história que todo mundo ouviu, né? Ah, o doutor estava tratando, perdeu tempo. Na verdade, ele não perdeu tempo no processo de diagnóstico, ele perdeu tempo insistindo num tratamento que não funcionava. E essa é uma barreira que a gente precisa romper, né? Esse medo. Uma das formas de você de romper esse medo, de ter segurança para tratar os casos, é justamente você começar a pautar o tempo de acompanhamento das lesões e não insistir nas condutas terapêuticas. E você vai ter segurança para resolver as lesões dos seus pacientes. Então, o próximo passo foi a remoção cirúrgica, bem conservadora, porque, assim, a lesão não piorou, sabe? Mas se fosse câncer, ou se a suspeita fosse câncer, a indicação não é a biópsia parcial? Sim, se você suspeita de uma lesão maligna, a indicação é a biópsia parcial. Mas nós não desconfiávamos de uma lesão maligna, porque era flácido, porque ela não aumentou, não tinha sinal de infiltração, mas, por outro lado, não cicatrizava. Então, se removeu a região da úlcera, se reaproximou os bordos. Isso não é debridamento, né? Debridamento é quando você só aviva as bordas ali, mas é quase como fosse, né? Então, remove toda a úlcera crônica. Muitas circunstâncias de lesões intrabucais, na língua, aparece muita úlcera crônica, a gente faz esse mesmo tipo de conduta, e aí dentro da boca, a melhor alternativa como cicatrizante é a clorexidina, sem dúvida nenhuma. Mas também, não insiste no processo se não deu resultado dentro do tempo que você esperaria. Aí, você vê um outro caso, como esse aqui, que o paciente tem uma lesão que assusta mais ainda, porque ela tem, na verdade, porque ela parece bem mais extensa, ela parece bem mais ulcerada, um paciente já na faixa de 60 anos. E ainda assim, as pessoas que são da raça negra, elas têm uma proteção natural ao sol por causa da melanina. Então, uma lesão dessas no paciente da raça negra, ela assusta muito mais, porque ele é muito mais preparado do que os caucasianos para naturalmente protegido, para não ter esse tipo de problema. Então, isso liga uma luzinha vermelha no painel. Poxa vida. Mas aí se fez a mesma forma de conduta, orientação de exposição ao sol, e aí olha a diferença. Em uma semana, o quanto mudou no aspecto clínico.
Então, melhorou, claro, não está curado ainda, mas você tem a evidência de que o processo está melhorando, que as coisas estão evoluindo bem. Beleza, posso continuar com a medicação agora? Pode, está tendo resultado. Então, olha como esse ciclo é importante, como esse ciclo dá segurança no processo. Talvez pudesse ficar já muito assustado no primeiro momento e já pensar em fazer uma quiloplastia, que é um procedimento que remove todo o epitélio do lábio. Desnecessário, né? Mas você precisa associar a proteção solar também, né? Nessas lesões de lábio. Em qualquer circunstância, mesmo quando isso você não suspeita que seja quelite actínica, porque o sol pode atrapalhar bastante ali o processo de cicatrização. Outra situação, que também é a questão do tempo, né? Se pacientes que a gente às vezes recebe para avaliar, né? Quer dizer, o colega encaminha para a gente avaliar a pigmentação da gengiva porque achou estranho essa pigmentação melânica. Eu também achei estranho. Mas a gente pode perguntar para o paciente, olha, quanto tempo tem essa pigmentação? Ele vai dizer, olha, desde que eu me lembre. Então, se isso é de muito tempo de evolução, porque aí vem de novo o lance da insegurança, né? Toda vez que aparece uma lesão escura que a gente não está acostumado a ver, é dizer, será que não é melanoma? Legal ter essa preocupação, tem que ter. Mas também tem que ter clareza, tem que ter segurança e confiar no processo. Se o paciente tem isso há muito tempo, se o paciente tem isso há anos, a possibilidade de que isso seja um melanoma, ela é muito pequena. E isso ainda pode ser induzido pelo tabagismo, que é a melanose do fumante. Então, tá na dúvida, joga no nosso ciclo da conduta de diagnóstico. Olhou agora, mediu, fez uma foto ali para acompanhar a lesão, volta daqui uma semana, volta daqui 15 dias. Essa segunda consulta, você dá ela para o paciente. Está dentro do período de retorno. Né? Você vai cobrar a primeira consulta de avaliação. Você tem confiança no diagnóstico, mas olha só, não pode ter confiança demais. É aí que vem o erro. Então, joga ele na próxima consulta, que explica para eles, olha, a tua próxima consulta você não precisa pagar, isso faz parte do acompanhamento, só para a gente ter certeza que não vai mudar nada, mas o diagnóstico é muito tranquilo, é a pigmentação, isso acontece na pele também, explica, por favor, para a pessoa, né, para a pessoa entender e para a pessoa voltar nessa consulta de retorno. Que também, se você de cara diz, isso não é nada, a pessoa nem valoriza a sua consulta. Não é que não é nada, tem diagnóstico, tem nome, né, não é nada grave que traga risco à vida, mas precisa ser identificado, diagnosticado e valorizado também, certo? É muito importante a nossa valorização do processo diagnóstico. Aí, a mãezinha vem com o guri. E o guri está com essa marca aí na região do lábio, ali na região jugal, está crescendo aquela área ali. E aí, a gente precisa ter atenção, assim, isso tem cara de ser inflamatório, né? É meio avermelhado, tem cara até de ser meio traumático ali. E existe uma lesão que, às vezes, a gente não fala muito disso. E que é muito comum. E por ser muito comum, porque é um hábito das pessoas, a gente não fala. E os caras botaram na telas, patologista adora. Botaram até um nome chique nisso, né? Botaram um nome em latim, que é morsicatio, para dizer que é mordedura, ou para não dizer que é mordedura, botaram o nome de morsicatio, que é mordiscamento. E aí a pessoa pode fazer na língua, pode fazer no lábio, pode fazer na mucosa jugal. E dependendo da intensidade que a pessoa faz, isso pode ser branco, ser uma lesão branca ceratótica. E às vezes ela até descama. Se você está menos avisado, você pode pensar que é candidíase, mas é localizado num ponto só. A candidíase ela é sempre mais espalhada. Você vai ver que a mucosa é saudável, não tem outro fator predisponente. E vem do mordiscamento. E aí você vai trabalhando melhor o seu exame físico, e olha lá, ó, vai conversando com o moleque, né? Mas vai devagar, né? Vai levando a conversa para frente e vai fazendo um exame mais minucioso, mais detalhado e encaixa direitinho ali. Então, isso é típico daquele mordiscamento assim, que o cara fica mordiscando o canto do lábio, a comissura. Alguns pacientes que usam aparelho ortodôntico, a patogenia é a mesma, né? No caso do aparelho ortodôntico, o espaço ali, os brackets, pode desenvolver esse crescimento. Claro, você não vai chamar de morsicate, porque não é pelo hábito de mordiscar. Mas aqui é pelo hábito de mordiscar e você faz uma lesão reacional, uma lesão inflamatória. Diagnóstico clínico estabeleceu,
E agora, é só isso mesmo? Bom, vai orientar os hábitos do jovem, vai pedir para a mãe cuidar, avisa para ele pedir para os amigos dele ajudarem ele a cuidar para que ele não se mordisque, mas joga ele no ciclo também. Ele vai voltar daqui a algum tempo para o acompanhamento para você confirmar. Isso é, como eu disse, isso é importante não só para você ter certeza do seu diagnóstico, mas é importante para o seu aprendizado, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Vendo se as coisas deram certo ou não. Se não mudou nada, e bom, talvez você tenha que revisar o processo. Isso é para lembrar desse ciclo que a gente comentou, tá? Você vai estabelecer o diagnóstico, estabelecido o diagnóstico, você vai fazer a sua forma de tratamento, ou a forma que você julga adequada para aquele caso, e tem que entrar no esquema da preservação, do acompanhamento, essa sua garantia, esse o seu paraquedas. E aí, pessoal, a gente faz esse ciclo, então, que você vai fazer o diagnóstico, vai fazer a sua forma de tratamento e vai avaliar o que deu, vai ver como as coisas estão andando, para você ter confiança no seu processo, para você ter o freio, a reserva técnica, assim, a sua segurança, né? A sua retaguarda de que você não está perdendo tempo, de que as coisas realmente estão andando bem, que a forma de tratamento está adequada, que você acertou o diagnóstico, ou acertou o tratamento. Às vezes a gente trata sem ter certeza do diagnóstico, isso acontece muitas vezes, né? Você reconhece a natureza da lesão, tipo, você vê que é inflamatório, mas não tem bem certeza qual é o processo, você começa o tratamento, ele dá resultado, resolve. Você vê que é infeccioso, prescreve um antibiótico e a coisa evolui bem e resolve assim. Né? Mas você só sabe que isso resolveu bem porque justamente você fez esse acompanhamento e é isso que vai lhe dar o arsenal, o recurso para os seus próximos pacientes, para as suas próximas formas de tratamento. Mas nem sempre as coisas vão do jeito que a gente quer, né? Esse caso aí, pessoal, é um caso que hoje eu conduziria ele de uma forma completamente diferente. Então, qual foi a angústia inicial aqui? A angústia inicial aqui foi ver uma lesão branca extensa, foi ver que lá no centro dela ela tinha áreas, pontos avermelhados ali, que sugeriam ulceração. Isso é uma leucoplasia num paciente que fuma muito, então isso hoje é definido como candidíase leucoplásica, você trata com corticó, com antifúngico, melhora um pouco, mas isso é coisa de gente que fuma muito. Fuma 40 cigarros por dia, às vezes 50, 60 cigarros por dia, e se você não tiver a correção do tabagismo, a lesão ela não vai embora. Então, um paciente que tem um risco de câncer muito grande, ele tem que fazer, você tem que mostrar isso para o paciente, né? Diz, olha, você fuma demais, está aqui o que está acontecendo e você precisa de cuidados profissionais periódicos e frequentes, porque essa lesão tem um potencial muito ruim. Então, dentro daquele esquema lá de retorno do paciente, esse é um paciente que você tem que apertar ele, olha, precisa de cuidados profissionais regulares. Então, não é um cara que pode ficar muitos meses sem ir no consultório para ser examinado. Porque também não quer dizer que ele vai fazer alguma alteração aqui, ele pode fazer em qualquer parte da mucosa. E qual foi a decisão? A decisão foi a seguinte, tá, vamos remover isso tudo então. E aí, quando você vê manejo de lesões brancas, assim, de leucoplasia, e aí a gente resolveu tirar tudo isso aí. Porque, como eu dizia, assim, na literatura você vê casos que, condutas, né, que você tem que fazer a remoção total da mancha branca e o patologista tem que fazer cortes seriados lá, olhar cada milímetrozinho para ver os tipos de alteração e tal. Mas depois, noves fora, isso não serve de fator de prognóstico. Quer dizer, você não consegue determinar risco de câncer para esse paciente quando você faz esse tipo de análise. Então, não adianta, assim, na verdade, a notícia para o paciente é trágica, né? Você começou uma relação agora que é pior que um casamento, porque não tem divórcio, né? Enquanto tiver com essa parada aí, tu está junto comigo, não tem como a gente se separar. E aí vai ter que acompanhar, mas a gente removeu. E aí, o que aconteceu? Removeu, um tempo depois, voltou. Recidivou a lesão. Quanto tempo depois recidivou? Nem 2 meses depois. A lesão já tinha voltado, já tinha recidivado e ela foi ficando cada vez maior. Então, assim, valeu a pena o procedimento cirúrgico? Sob certo aspecto, valeu a pena,
porque a gente conseguiu determinar que não tinha malignização ali. Então, valeu porque a gente ficou sabendo que não tinha malignização ali, mas, assim, clinicamente também seria possível. Hoje, faria uma biópsia talvez parcial naquela área central, mas, assim, o protocolo, a maneira de conduzir dentro desse nosso esquema seria consultas regulares e só biopsiar se tivesse realmente alteração. Tá? Então, também a gente só aprende justamente porque faz esse acompanhamento dos pacientes, que faz ver como as coisas estão andando, ver como está a evolução do caso, que é fundamental, né, como a gente discutiu.